Graça e paz, amados, como é precioso mais uma vez começarmos uma semana olhando para a palavra de Deus. E o tema que queremos abordar essa semana é um dos temas mais lindos que nós podemos compreender, e se não compreendermos o que é ser um servo do Deus vivo, talvez a gente não vai ter a ideia exata do que Jesus fez na cruz. Não tem como nós falarmos de sermos servos de Deus sem entendermos a redenção do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que queremos olhar. Um dos exemplos mais claros é que na lei, redenção se tratava de um negócio, de pagamento, literal, pagamento, resgate de uma dívida. Esse era o contexto. A gente vê claramente aqui em 2 Reis, um texto muito claro aqui, Eliseu ajuda uma viúva pobre. Olha só, certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: "O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dívida, veio para levar meus 2 filhos a fim de serem escravos para pagamento da dívida." Então, a redenção era o pagamento de uma dívida. Isso podia se dar de forma com dinheiro, com ouro, com prata ou serviço. Nesse caso aqui, os filhos dessa viúva seriam levados para trabalho de escravo até que a dívida fosse paga. E muitas vezes era uma dívida enorme, e as pessoas nunca mais teriam a liberdade de voltar para a sua vida. Então, isso é redenção no contexto bíblico do Antigo Testamento. Agora nós vemos então que nós nos tornamos como escravos do pecado. No momento em que Adão pecou, a Bíblia diz claramente que nós nos tornamos servo daquele que nos vence. Quando Adão foi vencido pelo pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. E esse é o plano maior de redenção que se cumpre em Cristo agora. Continua sendo o pagamento de uma dívida impagável, mas o Senhor nos resgata para que nós possamos ser livres, não mais escravos do pecado, mas um escravo que nós mudamos de Senhor. O pecado pode não mais ser o Senhor da nossa vida, mas Jesus é o Senhor que nos torna escravo dele, não para ser escravizado, mas para ser livre. Isso é algo sobrenatural. Quando compreendemos isso, nós vamos entender o que está distorcido na mente de muitas pessoas, achando que Deus é o nosso servo. Olha a inversão de papéis. Pelo contrário, nós somos servos de um Deus vivo que nos comprou, nos resgatou, pagou a nossa dívida. Para quê, amados? Para que eu e você possamos ser livres hoje. E isso é motivo de nós servirmos ao nosso Deus enquanto vivermos, de nós o adorarmos, de nós nos rendermos a Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Que possamos realmente compreender o plano de redenção. Vamos andar essa semana nesse tema. Nos acompanhe para que você possa abrir o seu entendimento do que é ser um servo, do que é provar da redenção de Cristo Jesus, do que é não mais ser escravo do medo, do pecado, do diabo, mas ser um escravo liberto por Jesus. Que nós venhamos mudar de Senhor, se é que nós já não temos o Senhor Jesus como Senhor, e aí sim Salvador das nossas vidas. Que Deus te abençoe.